Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento, Informa Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, 8h23, programa Conversando sobre Saúde, apresentação aí da doutora Márcia Steiner e, claro, os telefones já estão liberados, pode, você que está em casa, você que está no seu trabalho, ligar participando, deixando o seu nome aí no 3446-2114, 3446-2107, para então, claro, participar aí do sorteio de um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí. Nós vamos trazer então a doutora Márcia Steiner para comandar então aqui o programa Conversando sobre Saúde. 8h24, bom dia. Bom dia, hoje temos a honra, o prazer de estar trazendo a doutora Célia Regina Costa. Ela é psicóloga e atende no Espaço Integrado, na clínica Espaço Integrado, que fica na rua Getúlio Vargas, número 560. O telefone de lá é 3045-3890. Doutora Célia, ela é psicóloga, trabalha com crianças, adolescentes, adultos, E hoje nós vamos trazer, então, um assunto que é bastante importante, E que hoje vem sendo falado muito, que é a depressão e os transtornos de obesidade, Então, a depressão, aqui até a doutora passou uma frase interessante, que a depressão, ela não faz distinções, Ela atinge as pessoas de qualquer classe social, raça, sexo ou religião, Então ela não escolhe quem vai se acometer dessa doença, Então vamos começar, doutora Célia, vamos falar um pouquinho sobre o que é a depressão e quais são as suas causas. Bom dia a todos, eu queria agradecer a Márcia por esse convite, essa oportunidade de estar falando sobre essa doença, que é a depressão, uma doença bastante comum, que tem acometido uma porcentagem muito grande das pessoas, Então nós temos, a nível de consultório, um volume muito grande, uma porcentagem muito grande de pessoas que procuram o tratamento em decorrência dos sintomas da depressão. Bem, quais são os sintomas da depressão, A depressão é uma doença que começa a manifestar um afastamento das pessoas, do convívio, uma diminuição dos afetos. Então a pessoa passa a ter uma dificuldade muito grande de manter as coisas que ela costuma fazer durante o dia, ela perde a vontade, perde o prazer, existe uma diminuição muito grande no prazer de fazer coisas que as pessoas anteriormente faziam naturalmente, A tristeza, que geralmente no quadro de depressão é uma tristeza que a pessoa não consegue identificar a causa, Isso é uma das coisas que depois a gente vai um pouquinho mais pra frente, a gente vai estar falando da diferença de uma tristeza e de uma depressão, mas na depressão a pessoa nunca vai encontrar o motivo. Você sempre vai estar perguntando para ela, mas o que te deixa triste? Ela não vai conseguir localizar o motivo dessa tristeza. Então é uma tristeza profunda, uma tristeza sem motivos aparentes, Então assim, no geral, os sintomas mais identificados, do primeiro diagnóstico é isso: o isolamento, a tristeza profunda, a perda do prazer pela vida, por algumas coisas, E a necessidade sempre assim de estar se isolando do mundo. É claro que existem outros critérios, não é
muito fácil a gente fazer um diagnóstico de depressão, tá? Mas a gente começa olhando esses sintomas. E tem um sintoma que é muito importante, que as pessoas às vezes não consideram muito, que é a irritação, né? Então, uma pessoa deprimida, ela tem como característica uma falta de paciência muito grande, uma irritação com as outras pessoas, tá? Então, é um sintoma que quando ele aparece, a gente já fica, como se diz assim, a gente já acende uma luz vermelha e fala, opa, peraí, eu acho que eu estou diante de uma situação de depressão. Na verdade, doutora, assim, então, como se houvesse uma máscara, né, essa irritabilidade, então, né, geralmente as pessoas leigas, né, veem a depressão como realmente, como você comentou, uma tristeza, uma melancolia, né, então, essa irritação muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas que possa ser uma depressão, né, então, por isso é necessário um profissional capacitado, né, a busca, né, de um diagnóstico por um profissional da área, né. Muitas vezes as pessoas comentam, né, que os pais, que a avó, que a mãe, né, que o pai tinha depressão, né. Então, essa doença, ela pode ser considerada uma doença hereditária? Veja, hereditária, na forma como a gente conhece o termo, não. Né? Ela não é hereditária. Não quer dizer que porque a mãe teve, o filho diretamente vai ter. Acontece que, se você olhar o contexto da família, se o caso de depressão já apareceu várias vezes na família, isso aumenta a possibilidade, né, de uma outra pessoa da família ter a depressão. Mas não que ela seja diretamente hereditária. Existem outras patologias, uma questão que está no cromossomo, né? Não é dessa forma a transmissão da depressão. Existem alguns comportamentos que são comportamentos irritativos, como eu estava falando há pouco, que são aprendidos numa família, né? Então, às vezes, o comportamento de falta de alegria, de falta de prazer, aquela família queixosa que está sempre se queixando das coisas. Então, isso pode determinar o aparecimento de uma depressão, tá? Então, o que a gente fala assim, existe um componente hereditário. Então, se tem lá 3, 4 pessoas com uma depressão numa família, não importa em qual geração que seja, isso aumenta a possibilidade de ter mais uma pessoa com depressão. Então, a grande parte está cometida em relação ao ambiente, né? Então, o próprio ambiente dessa residência, o próprio ambiente da casa vai motivar, no caso, um morador, uma pessoa a também ter depressão, até por estar convivendo, né, num local que tenha todas essas características, né, doutora Célia? Sim. A maneira como as pessoas se comportam acaba favorecendo o aparecimento de algumas situações clínicas. Uma delas é a depressão. Não é que o ambiente também diretamente cause depressão. Então, existem alguns fatores de risco que, quando a gente acaba levantando a história de vida da pessoa e faz uma avaliação dessa pessoa, a gente percebe que essas situações de risco existem na família, já existia na história dela. Então, às vezes, somando-se isso, acaba-se tendo um quadro de depressão, tá? Bom, falamos um pouquinho sobre as causas da depressão, né? Se a depressão ela pode ser hereditária. Agora vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Dos sintomas mais comuns que acometem essas pessoas. O que poderia ser? Bem, o choro, né? A pessoa que tem depressão tem uma tendência maior a chorar. Não quer dizer que ela tenha que chorar o tempo todo, tá? Então, o choro, a tristeza, uma certa melancolia, e isso já acontece geralmente ao acordar, né? Então, o deprimido, ele pode acordar triste, passar um período do dia melhor, e no final do dia, voltar a ter essa tristeza também, essa apatia, tá? Como eu falei antes, a perda de prazer por fazer algumas coisas, a perda de vontade, às vezes vontade de trabalhar, vontade de comer, a vontade de fazer sexo também é muito comum as pessoas perderem a libido durante a manifestação do quadro, tá? Assim, no geral, é sempre um aspecto, sempre como uma perda, sempre está perdendo alguma coisa, tá? A gente sente assim a pessoa como se ela estivesse descendo degraus no quadro de humor. Então ela está sempre deixando, né? Deixa de ver o amigo, deixa de conversar com o amigo, deixa de sair, deixa de apreciar coisas que ela apreciava antes,
tá? O isolamento, como eu falei antes, as pessoas elas sempre têm uma tendência a não querer mais sair de casa, a preferir o quarto à sala, né? Mesmo que na sala tenha a televisão que ela tanto gosta, às vezes ela prefere ir para o quarto, né? E em casos mais graves, a pessoa até não consegue mais sair de casa, justamente pelo quadro, né, de apatia, de isolamento. Tá? Então a gente sempre tem que olhar isso com bastante atenção, seja na criança, seja no adolescente ou no adulto, né? Então uma criança que está sempre muito quietinha, um adolescente que não sai do quarto, além de estar no quarto, está com o quarto escuro, está com o quarto fechado, né? Está ouvindo uma música, às vezes uma música muito triste. Então a gente tem que estar sempre atentando para esses sintomas, tem que estar sempre de olho. Você comentou que não é fácil, por vezes, diagnosticar essa doença, né? Devido até a todas essas manifestações, né? Então, não se diagnostica fácil, né, doutora? Não. É importante que, sim, diante da possibilidade de a gente estar lidando com um quadro de depressão, é importante sempre procurar um profissional da área da saúde, né? Da área da saúde mental. No caso, um psiquiatra, quando nós não temos um psiquiatra, um neurologista, e na ausência desses dois, uma pessoa, um médico que possa dar uma evidência melhor dos sintomas, né? Eu mencionei alguns sintomas anteriormente. Na verdade, existe uma lista de sintomas, né? Esses sintomas, eles foram organizados pelo que a gente chama da Organização Mundial de Saúde, tá? Então a pessoa, para a gente dar um diagnóstico, ela tem que estar apresentando um número X desses sintomas, tá? Então é uma lista, se ela tiver no mínimo, se não me engano são 7 sintomas, tá? Ela já é considerada uma pessoa depressiva. Então quem faz o diagnóstico tem que ser uma pessoa que entenda, uma pessoa da área, né? Uma pessoa que tenha consciência dessa lista. Então o médico tem que ser um médico, né, capaz de fazer isso. Geralmente ela fica como uma pessoa melancólica, né? Mas não um quadro de depressão. E também nada impede que a pessoa durante a vida ela tenha episódios de depressão, tá? Mas que isso não feche, na verdade, um quadro de depressão que precise de um acompanhamento, de um tratamento prolongado, como é no caso do quadro de depressão. Então, durante a vida eu posso ter episódios depressivos em decorrência de algumas situações, mas não necessariamente ter depressão. Perfeita essa colocação, né? Então, como nós sabemos, por vezes, na nossa vida nós temos uma morte de um familiar, nós temos uma situação difícil no nosso trabalho, ou no próprio casamento, nas próprias relações com pessoas, né? Então, não necessariamente por isso você vai ser uma pessoa depressiva, né? Então, tem que ser feito realmente um bom diagnóstico, né? Uma boa interpretação desses sintomas. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Programa Conversando sobre Saúde, são 8 horas e 36 minutos, né? Hoje falando sobre depressão, e você pode ligar para cá, 3446-2114, 3446-2107. Os telefones estão aí à sua disposição, a Mônica atendendo você aí, anotando o seu nome, e daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, nós estaremos então fazendo o sorteio de um kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma, e todos os sábados traz para você aqui o programa Conversando sobre Saúde. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma.
Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Falando, né, então, sobre a depressão, qual seria a diferença entre tristeza e depressão? É importante a gente esclarecer isso porque, na verdade, as pessoas confundem muito, né, uma tristeza com um quadro de depressão. Então, veja, como eu estava falando antes, a depressão, existem critérios que a gente tem que seguir para poder fazer um diagnóstico de depressão. E um deles é o tempo, né? Então, os sintomas têm que estar aparecendo em torno aí de 6 meses, com frequência, né? Para a gente poder afirmar que isso seja uma depressão. E aí você me fala de tristeza. Então, a tristeza, eu sempre digo para os meus pacientes assim, que a tristeza é um mal necessário. Quando nós temos uma tristeza na nossa vida, nós temos que viver essa tristeza, né? Então, eu perdi alguém, então eu tenho que chorar essa tristeza, eu tenho que fazer esse luto, tudo no seu tempo, né? E da forma de cada um. Então, eu estou triste, isso não quer dizer que eu esteja deprimida, né? Tristeza é algo normal na vida da gente. A gente tem que entender que se eu perdi algo, se alguma coisa de ruim aconteceu comigo, às vezes a gente perde emprego, perde uma pessoa querida, né? Até mesmo a gente pode estar enfrentando um processo de doença na família. Então, a gente vai viver a tristeza. E para isso, não é preciso ir no médico, não é preciso tomar remédio, né? Porque se eu estou vivendo uma tristeza, essa tristeza, a hora que eu conseguir elaborar essa tristeza, ela vai embora. A tristeza, ela não é persistente. Ela vai durar o tempo suficiente de eu elaborar esse afeto que está me machucando. Então, nada de tomar remédio para passar tristeza porque eu perdi alguém. Nada disso. Tem que chorar mesmo. Tem que viver a tristeza. Tá? A depressão, como lá no início eu falei para vocês, a depressão é uma tristeza sem motivos. Quando eu digo, olha, eu estou triste por esta razão, então eu tenho uma razão clara por isso. Eu vou viver essa tristeza e ela vai embora. A depressão não. Tá? Essa é a diferença. E é muito importante, hoje em dia, a gente está avaliando isso, porque a gente vive um momento em que as pessoas não deixam a gente viver as tristezas. Né? Tá todo mundo incomodado com a tristeza do outro. O outro tá triste? Vamos mandar o outro pro médico, vamos levar no psiquiatra, vamos dar um jeito na tristeza dele. E isso é uma postura errada. Né? A gente tem que respeitar a tristeza do outro. É importante essa orientação da doutora, porque realmente isso faz parte da nossa vida, né? Acontece mesmo. As pessoas querem sempre melhorar o ânimo, né, dos seus companheiros, dos seus entes queridos, né? E por vezes podem estar atrapalhando até o andamento, né, desse tempo que essa pessoa necessita, né, para conseguir elaborar a sua tristeza, né? Uma pessoa, né, que esteja depressiva, né, ela pode ter um quadro de ansiedade também ao mesmo tempo? Pode, Márcia, pode sim. São quadros que podem se alternar e, inclusive, um potencializar o outro, né? Então, uma pessoa que é muito ansiosa, que passa muita angústia durante a vida, ela pode, sim, em algum momento, estar produzindo um quadro depressivo, tá? Devido à força da angústia, a dor que a angústia provoca, né? Que as sensações de ansiedade. Então, uma pessoa muito ansiosa, ela tem um potencial maior para se tornar uma pessoa depressiva, principalmente quando ela não cuida dessa ansiedade, tá? E às vezes a ansiedade, a existência já de um quadro de depressão, pode como resultado também trazer um pouco de ansiedade na hora de lidar com as coisas, principalmente quando a pessoa está saindo do quadro de depressão. Então, o retorno às relações, às vezes o retorno ao trabalho, né? Então, ela tem que estar sempre muito bem assistida para que ela não possa, assim, ficar muito ansiosa com o retorno da vida dela, né? O retorno da função. Então, assim, no geral, a pessoa
pessoa ansiosa, ela tem uma tendência maior a fazer depressão. E a depressão, no retorno das funções, ou quando ela não foi tratada adequadamente, ela pode sim trazer como resquício também uma situação de ansiedade. Doutora Célia, e a ansiedade, né? A gente conversou sobre os sintomas, né? Sobre como é feito o diagnóstico da depressão, mas a ansiedade, eu noto que as pessoas, não sei se isso é uma verdade, né? Se é as pessoas que vão envelhecendo, né? Quanto mais idade elas têm, eu vejo isso por mim, né? Por mim e por outras pessoas, elas vão ficando com menos tolerância, digamos assim, né? Elas vão tendo menos paciência nas coisas. Isso é uma verdade? Sim, é uma verdade, né? As pessoas vão ficando um pouco mais ansiosas, porque o processo de envelhecer acaba trazendo isso também. O que a gente tem que ver é assim, o nível dessa ansiedade, né? Tem uma ansiedade no ser humano que é normal e que a gente não pode confundir. A ansiedade faz parte, ela nos defende, de uma certa forma ela é necessária em algumas situações, em outras não, tá? Então, quando a gente deixa de ser jovem, que a gente perde um pouco daquela, eu falo assim que é um pouco de arrogância da juventude, né? Aquela coisa de querer peitar tudo, de dar conta de tudo. Quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a perder um pouquinho isso. E isso traz algumas inseguranças. Então, durante a vida, a gente vai ganhando um pouco de maturidade, mas a gente vai perdendo um pouquinho aquele abuso. A gente abusa um pouquinho de algumas coisas. E isso traz, na verdade, um pouquinho de ansiedade. Tá? Então sempre a gente tem que ver o quê? O nível de ansiedade. Eu tô deixando de fazer algumas coisas, eu estou ficando bloqueada diante de algumas coisas, é uma ansiedade que precisa ser avaliada. Porque quando a gente diz uma ansiedade normal, ela é uma ansiedade que não traz prejuízos. Se ela estiver trazendo prejuízos na vida da pessoa, então ela tem que estar avaliando, como eu disse antes, procurar um profissional da área da saúde mental, avaliar isso, né? Porque a gente não pode ter prejuízos causados pela ansiedade. Por vezes até a própria pessoa que tem esses sintomas, né, por vezes ela não percebe, mas os outros que o cercam, né, acabam percebendo essas mudanças no comportamento, essas mudanças nas atitudes, né, e acabam por vezes até falando para essa pessoa procurar uma ajuda, procurar um profissional, né, doutora? Isso é muito comum, e a gente convive, né, com outras pessoas, então a gente sempre tem que estar dando o nosso, não é o nosso palpite, né, mas a gente tem que estar prestando atenção um pouquinho na pessoa que está convivendo com a gente. E quando alguém às vezes comenta alguma coisa, a gente tem que parar um pouquinho e estar olhando o que será que está acontecendo comigo, né? Porque às vezes a gente não vê e algumas vezes a gente também não quer ver. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Informa Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. E claro que você pode continuar ligando para cá no 3446-2114, 3446-2107. Dentro de instantes, estaremos aí fazendo o sorteio do kit de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma de Paranavaí, que continua com o programa Conversando sobre Saúde com a doutora Márcia Steiner. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Em relação, doutora Célia, às diferenças, né, as principais diferenças entre homens e mulheres no que se refere à depressão, né? Quem tem mais, quem tem menos, como que é vista essa diferença? Veja, gente, a mulher, ela tem uma tendência maior a deprimir, pela própria circunstância física da mulher, né? A mulher se regula muito pelos hormônios, então os hormônios alteram muito a condição de humor da mulher.
Em função disso, ela entra em depressão mais facilmente do que o homem. Mas digamos aí que isso não alivia nada para os homens, né? Porque os homens têm a mesma quantidade de possibilidade de ter depressão. E tem. Só que os homens falam menos do que estão deprimidos, vão menos ao consultório, né? Procuram menos ajuda. Se a gente for olhar aí os índices estatísticos, os homens se suicidam mais do que as mulheres, porque o suicídio é um agravamento, né, um resultado de um agravamento muito severo no quadro de depressão. E as mulheres, geralmente elas não deixam a coisa chegar nesse ponto, né? Elas falam mais, elas aparecem mais, elas não têm muita vergonha de dizer, olha, eu não estou bem, eu estou chorando, né? Choram mesmo, choram na frente de todo mundo. E o homem, justamente por essas resistências, acaba sofrendo um pouco mais, né, sozinho, aumenta muito a angústia e eu acho que isso sim acaba aí engordando as estatísticas de suicídio. Os homens se suicidam mais do que as mulheres, em decorrência de quadros de depressão. E a depressão, doutora, ela tem cura? Nós vemos que ela tem tratamento, né? Mas e a cura, existe? Depende do quadro, Márcia. A depressão, quando ela é diagnosticada no início, né, que a pessoa entra com medicação, associa essa medicação um tratamento psicoterapêutico, né, então ela tem mais chances de ser curada da depressão. Quando a depressão, ela já se encontra num quadro mais avançado, né, e até dependendo da situação mesmo da pessoa, se ela agrega outras patologias emocionais, às vezes um transtorno de ansiedade, isso pode dificultar um pouquinho. A gente não fala em cura nessa situação, a gente fala em controle, tá? Porque a doença estando em controle, a pessoa pode viver uma vida normal, trabalhar, ter amigos, né, viver a vida dela tranquilamente. Então a gente fala muito mais em controle do que em cura. Doutora Célia, essas pessoas, né, depressivas, digamos que uma pessoa procure, né, o atendimento e seja feito um tratamento, né, as consultas, psicanálise, né, não sei qual a técnica que é indicada daí pela profissional, e se necessário essa pessoa precisa da utilização de medicamentos, né, como é feito isso? É feito um tratamento conjunto com o psiquiatra, com o médico, né? Como é realizado? Mas a gente acaba fazendo uma indicação, porque veja, existem duas formas do contato com o paciente depressivo. Ou ele vem para o consultório, né, do psicólogo, porque ele já passou por uma avaliação com o médico, o psiquiatra, né, aí ele vem para fazer um acompanhamento terapêutico, ou ele quer primeiro passar no psicólogo para ver o que está acontecendo com ele. E isso, quando isso acontece, e a gente avalia, né, a gente faz um diagnóstico de que existe ali um quadro depressivo, necessariamente a gente encaminha para o psiquiatra. Por que a gente faz isso? Porque hoje a gente tem evidências de que o melhor tratamento para o quadro de depressão, para os quadros de depressão, é a associação da medicação, do fármaco, com a psicoterapia, tá? Então, tem melhores resultados, o tratamento é mais rápido, menos sofrimento para a pessoa e até para a família que está envolvida na situação. Então, em casos de crianças, né, que nós temos visto e ouvido falar bastante em relação a crianças com depressão, crianças ansiosas, né? Hoje as crianças têm inúmeras tarefas que são realizadas no seu dia a dia, que antigamente, né, elas brincavam, iam à escola, mas brincavam mais, né? E hoje nós vemos que, por vezes, os pais, né, fazem com que os filhos façam inúmeras atividades e não tenham seu tempo, né, seu tempo de brincar, seu tempo de lazer, né? Então, hoje as crianças, elas já têm depressão? Já, Márcia. A gente tem aí um número crescente de crianças com depressão no consultório, em função até do estilo de vida que elas estão vivendo. Então, como você falou aí, as crianças às vezes são tão mais atarefadas quanto a gente, né? Elas têm inúmeros compromissos e elas não estão vivendo a infância, né? Elas não estão brincando. Não que não tenha que ter atividade, é claro que tem que ter atividade, mas tem que sobrar hora para ser criança, né? Então, qual é o resultado de tudo isso? A gente está convivendo com crianças extremamente
extremamente irritadiças, né? Crianças que destroem aquilo que tem, né? Então você dá um brinquedo, a criança destrói, você não consegue entender por que a criança está destruindo o brinquedo. As brincadeiras são brincadeiras muito agressivas e assim, às vezes também não tem paciência para esperar, não tem paciência para viver mesmo algumas coisas. Então, isso é um sintoma muito sério, né, nas relações de família, no dia a dia da criança. O quadro de depressão infantil, ele existe sim, né? Só que às vezes a mãe e o pai acabam não levando para um tratamento adequado. Então leva na benzedeira, leva para fazer uma coisa, leva para fazer outra, tá faltando ele ir tomar um lanche, isso acaba também às vezes criando um outro problema, que é a questão da obesidade infantil, né? A criança, às vezes o único prazer que a criança tem é comer, né? Então isso também tem uma ligação muito grande com o sintoma depressivo, né? Mas as nossas crianças, elas estão precisando brincar um pouquinho mais. E quando a gente diz brincar um pouquinho mais, não é que a criança não tem que ter responsabilidade, ela não tem que ter a vidinha dela, de rotina, né? Ela tem que ter isso sim. Mas também tem que ter papai e mamãe mais presentes na vida delas. E no caso dessas crianças que têm depressão, se só a terapia, né, ou tomar medicamentos e associação com psiquiatra, com médicos, é suficiente? Dependendo do quadro da criança, a gente tem que associar a medicação também. O que a gente procura na infância é tentar estar associando uma medicação menos agressiva, né? Eu costumo, por exemplo, recomendar muito a homeopatia, para as pessoas que acreditam na homeopatia, que fazem uso. Se não, olha, a gente tem aí uma série de medicações usadas para criança em dosagens que não trazem nenhum tipo de prejuízo para a criança, nem também aquela coisa que é o medo maior das pessoas, meu filho vai ficar dependente dessa medicação. Não, as medicações hoje de ordem psiquiátrica, elas são muito seguras, né, se usadas adequadamente. Então a criança, ela vai para a terapia e, dependendo do caso, ela vai para o remédio também, tá? Porque, como eu disse anteriormente, é uma forma melhor, mais rápida de tratar o quadro de depressão. Perfeito, doutora Célia. Eu acredito que os nossos ouvintes estejam refletindo, né, estejam interessados, né, é um assunto bastante importante aqui no nosso meio, né, na nossa rotina, e acredito que esses dados todos passados tenham alcançado aí um bom objetivo, né. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Certamente terão outros assuntos, né, teremos essa questão de obesidade infantil importante, né, teremos outros assuntos aqui para a gente lhe trazer mais vezes, né, e estar conversando sobre esses temas. Agradeço então a sua presença e um ótimo dia. Obrigada, Márcia, obrigada de novo pelo convite. Aos ouvintes, um excelente final de semana. Muito bem, são 8h56. Vai ficando por aqui o programa Conversando sobre Saúde, um programa que tem a coordenação aí da doutora Márcia Steiner, é o programa da Bifarma de Paranavaí. E quem fatura aí um kit de produtos cosméticos da Bifarma, Irene Nicola. Parabéns, Irene Nicola. Pode passar aí já na Bifarma e retirar então o seu kit de produtos cosméticos, tá certo? No próximo sábado, às 8h20, estaremos de volta com mais um programa Conversando sobre Saúde, sempre agradecendo, em nome da Bifarma, a sua audiência. 8h56, bom fim de semana. Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã, até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.